O apresentador Marcos Mion se posicionou sobre a atitude de um peão que beijou uma colega na fazenda sem o consentimento dela. E essa história, claro, deu o que falar, hein, Fefito? Pois é, foi um dos assuntos mais comentados do final de semana. Na verdade, é um assunto que começou a ser comentado já na quinta-feira à noite. Vocês lembram que no Morning Show de sexta-feira, quando eu comentei a primeira expulsão da Rossi, eu falei que tinha uma polêmica de assédio a caminho da Record, porque o Felipe, no dia anterior, beijou sem autorização a Ariane. Para dizer o mínimo, porque ainda brigou com o Diego, bateu uma porta nas costas da Tati Dias. Então, assim, tava infernizando literalmente a vida de seus companheiros de confinamento. O que é bom até um limite para o reality show, porque assédio não é entretenimento. A Record, de início, não tomou nenhuma atitude, mas as redes sociais fizeram uma gritaria tamanha e com razão para que o caso fosse investigado, que a emissora mudou de postura durante o final de semana. Então, assim, da quinta até ontem, domingo, foram 3 dias para que a decisão da Record fosse anunciada. A Ariane chegou a bater o sino, que é basicamente quando você faz 2 coisas na Fazenda. Você bate o sino para pedir para ir embora, para desistir do jogo, ou para fazer uma queixa formal contra um companheiro por agressão ou assédio. Ela bateu o sino, disse que se sentiu assediada depois de ter tomado satisfação com ele, e aí sim a Record foi atrás do caso. Alguns patrocinadores, inclusive, fizeram pressão para que a emissora tomasse uma atitude. Muita gente criticou a demora da Record, porque achou que a Record estava tratando um caso de assédio, que é grave, como entretenimento. Tratou. E aí sobrou para o Marcos Mion, que em dado momento, ao chamar as pessoas para assistirem um VT sobre o que aconteceu, ele disse: prepare a sua pipoca. E aí as pessoas também acusaram o Mion de falar de assédio como entretenimento. O Mion já pediu desculpas nas redes sociais, disse que não era o caso, mas ele também aproveitou ontem, depois da expulsão do Felipe, para publicar um vídeo nas redes sociais esclarecendo ainda o assunto. A gente tem um vídeo aí, vamos rodar para ver o que ele disse. Senhoras e senhores, vocês viram agora há pouco, ao vivo, aqui o desfecho dessa história do assédio do Felipe em cima da Ariane. A Record TV tomou a decisão mais sensata, a decisão correta. Na verdade, eu não esperava outra decisão. A Record é uma empresa muito grande, é uma empresa muito correta e que tem muitos valores. Talvez a Record seja a emissora que mais tem valores e defende esses valores nesse país. O que aconteceu, e que dá para entender o porquê, é que a internet não conseguiu esperar, porque as pessoas assistiram no Play Plus, ficaram indignadas com razão. Cara, a minha indignação é gigante. Qualquer um que vê aquela cena fica extremamente indignado, ainda mais com as coisas que ele falou depois. Só que essa não pode ser uma decisão feita na hora, no quente, no calor do momento, porque é um jogo, tem um contrato, tem regras e tem leis. E cabe às autoridades, cabe os advogados, tem um corpo docente da Record avaliando tudo para conseguir encaixar a situação toda e dar nomes a tudo que aconteceu, que foi tudo que eu falei no programa agora ao vivo. Isso demora um tempo, não pode ser feito correndo às pressas, porque tem que ser feito direito. Eu não podia falar ontem, apesar de eu não sabia ainda, mas eu imaginava qual seria o desfecho, porque eu não esperaria outro da Record. E nem de nenhuma outra emissora, porque o mundo mudou, os tempos são outros, esse tipo de atitude é inaceitável. Assediadores, abusadores não passarão mais como ok, como faz parte do costume, da cultura. Não, isso tem que parar. E agora eu peço licença ao programa, emissora, direção, porque eu preciso me posicionar pessoalmente, como cidadão. Um apresentador de reality, ele tem que ser isento. Mas nesse caso é impossível ficar calado. Eu falo como filho de uma mulher, marido de outra, mas principalmente como pai de uma menina. O que acontece na Fazenda é um microcosmos da sociedade. Então a gente sabe que tem milhares de mulheres passando por uma situação de assédio ou de abuso agora, nesse momento. Eu quero muito que vocês peguem a decisão da Record. E aí, a gente vai cortar o vídeo só porque o programa tá acabando, mas aí ele basicamente pede pra usarem a decisão do Record como exemplo pra refletir. O que você acha, Vini? Eu acho o seguinte, foi legal o posicionamento do Marcos Mion, mas eu não sei se a Record é a emissora que mais preza pelos valores da família, mas acho que eles erraram na situação. Eu acho que eles demoraram sim. O Fefito falou aqui, o caso aconteceu
na noite de quinta para sexta, e eles foram anunciar ontem. E eles trataram sim como uma armadilha ali do público em busca da audiência, porque houve um suspense em torno de toda a história. Bini, E quando você lida com um assédio... Mas você não acha que essas coisas acontecem e acabam resultando na audiência? Mas aí nós estamos falando de um crime. Mas você está dizendo de forma premeditada, a emissora segurou para ter essa... Você acha que é isso? Ficou claro isso. E assim, bom, não sei, eu ouço o Mion falar, eu confio total nele. Assim, não, eu acho que tá tudo certo. Mas eu acho até que ele ficou exposto numa situação que ele não deveria. Sim. Porque as pessoas começaram a cobrar dele. Entendeu? E ele é o menos culpado por isso. E aí acaba tendo situações como essa. Ah, vamos pegar pipoca porque tem um script, o cara tem que falar isso. Entendeu? Aí daqui a pouco você tá assistindo o programa, a Record exibe ali entre os tweets que a galera vai compartilhando na hashtag deles, que faria o mesmo que o cara fez. Então assim, demoraram sim, superfaturaram em cima da história, e numa possível situação de assédio, Edgar, a primeira coisa que você faz, você separa o agressor da vítima. Você não pode manter por mais 2 dias o suposto agressor da suposta vítima. Isso não acontece. Você não pode prezar pelo entretenimento em cima de um crime. Entendi o seu ponto. Entendi. Concordo com o Vini, muito do que ele falou assim. Bom, vamos lá. É isso. A treta da Fazenda foi finalizada. O Felipe Hagensen ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto. A gente vai esperar os próximos desdobramentos. Hoje tem informação da Roça.